A paz do Senhor, queridos. Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Seja bem-vindo em nome de Jesus, para que nós possamos então juntos estudar a palavra de Deus, aprender a respeito das verdades da sua palavra, porque quando nós estamos firmados na palavra dele, nós vamos mais longe. Quando nós estamos firmados na palavra de Deus, nós permanecemos firmes nele. Esse é tempo, queridos, esse tempo que vivemos é tempo de permanecer firmes. Que a bênção de Deus te alcance aí onde você está, que a bondade do Senhor esteja aí na sua casa. Vá, se prepare para nós começarmos então o estudo da palavra de Deus, para nós darmos continuidade aos estudos da palavra de Deus nessa manhã. Pegue a sua Bíblia, seu caderno, se você faz anotações, a sua água, compartilhe com alguém, convide alguém para aprender com você, aprender a respeito da palavra do Senhor. Que a bondade de Deus esteja conosco nessa manhã, que Ele então use de misericórdia para conosco, para a nossa vida, que Deus use de misericórdia com quem fala, e que Deus então use de misericórdia com quem ouve, amém? Que nessa manhã toda a carne se cale, que nós possamos ouvir o Espírito de Deus. Como tenho dito, como nós temos ouvido muito nas lives que a pastora Ana tem feito, é tempo de ouvir o Espírito Santo de Deus, é tempo de fazê-lo queimar nas nossas vidas, no nosso coração, de agir, de falar através da direção, pela direção do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor, então, nesta manhã, nos ensine através do seu poderoso Espírito a respeito da sua palavra, que Ele tenha coisas para falar conosco nesta manhã, para nos ensinar na nossa caminhada, amém? Então, espero que você esteja pronto aí para que nós possamos começar o nosso estudo. Nós vamos dar continuidade nesse mês de maio, no mês da família. Nós estivemos estudando a respeito de famílias fortes, não é? Constituem uma igreja forte. Tivemos temas maravilhosos aí, explanados através da vida da pastora Ana, pastor Carlinhos, pastor Edilson, pastor Renê, através dos nossos pastores. Nós ouvimos muitas palavras edificantes com esse tema, para que as nossas famílias sejam fortalecidas, porque, como de costume, todos os anos nós temos os estudos aí do mês de maio a respeito de famílias, na verdade. Espero que a sua família tenha sido edificada, espero que a sua família tenha recebido muito do Senhor através desses temas, através desses estudos que nós tivemos. Como eu disse algumas vezes nos estudos que eu pude ministrar, a igreja do Senhor precisa ser relevante nos nossos dias, precisa fazer diferença nesses dias em que vivemos, nessa sociedade em que nós estamos vivendo. E quando as nossas famílias estão fortes, fortalecidas, firmadas no Senhor, firmadas na sua palavra, quando cada um dos membros, né, da família estão em um relacionamento com Deus, estão em intimidade com o Senhor, estão firmados no Senhor, formam famílias fortes, que vão fazer uma igreja forte. Então, espero que você tenha aproveitado muito aí dos estudos que foram feitos. Agora, no mês de junho, iniciamos o mês de junho, como o tempo tem andado rápido, já estamos aí no primeiro domingo de junho. Hoje à noite nós teremos a ceia do Senhor. Não se esqueça de preparar os elementos, o suco de uva, um pedaço de pão para cada membro da sua família. Nós vamos ter nosso culto online hoje à noite e a celebração da ceia do Senhor. Já estamos então no primeiro domingo de junho. E agora, neste domingo de junho, nós vamos então encerrar, dar continuidade aí aos temas que nós estávamos estudando da revista A Cruz de Cristo, baseados nos estudos que nós estávamos fazendo, baseados no livro de John Stott com o mesmo título. Então, hoje nós vamos dar continuidade a estas lições.
O tema desta lição de hoje é sofrimento e glória. Vamos explanar a respeito do sofrimento. Sofrimento numa sociedade sofredora, numa igreja que sofre, numa igreja que tem enfrentado a dor. Eu tenho certeza que cada família, cada pessoa como indivíduo tem enfrentado aí a sua parcela de dor, de sofrimento, de tribulação. E hoje, então, baseado nesses estudos a respeito da cruz de Cristo, tendo o foco central é a cruz de Cristo, o foco da nossa vida, né, é a cruz de Cristo. Nós vamos, então, dar continuidade a esses estudos e o tema de hoje é sofrimento e glória, amém? Então, eu espero que você já tenha se preparado aí. Eu te convido, então, agora a orar comigo. Vamos orar buscando a presença do Senhor, vamos orar pedindo a direção dEle para as nossas vidas nesse estudo, amém? Pai amado, Deus glorioso, glorificamos o Teu nome, ó Deus majestoso, porque o Senhor está conosco. Pai querido, é o Senhor quem nos tem feito avançar, é o Senhor quem nos tem feito atravessar, ó Deus. Pai, tantas lutas, tantas adversidades que nós temos nos deparado nestes dias, coisas das quais nós nem imaginávamos, mas nós somos gratos porque sabemos que podemos contar com o Senhor. Pai, eu clamo ao Senhor agora a Tua bênção, o Teu cuidado, agora sobre cada casa, sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo agora, Senhor, este estudo, ou que vai ouvir. Sê com cada um agora, Senhor, com Teu cuidado, com a Tua boa mão, Senhor, abençoa a cada um nessa hora, no nome de Jesus. E, ó Deus querido, eu clamo para que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, para entender o que o Teu Espírito Santo quer nos falar, ó Deus, através deste estudo, nesta EBD. Pai amado, no nome de Jesus, dá-nos da Tua graça, dá-nos do discernimento do Teu Espírito, ensina-nos, exorta-nos, ó Deus querido, que nós possamos então ouvir a voz do Teu Espírito nesta manhã, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém. Então, amém, queridos, que nós possamos então nessa manhã ouvir a voz poderosa do Espírito de Deus nesse tema pertinente, nesse tema relevante, nesse tema que fala muito conosco, né, nesses dias, que é o sofrimento e a glória. Eu te convido a abrir a tua Bíblia lá na carta a Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nós vamos começar fazendo esta leitura. De 1 a Pedro, capítulo 2, nós vamos ler os versos 20 até o 25. 1 Pedro 2, 20 a 25. Diz assim aqui na minha versão. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. E, portanto, para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fomos sarados.
porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Amém, amém. Vamos falar, então, usando esses textos a respeito do sofrimento. Eu acho interessante, aí no verso 20, que o apóstolo Pedro está dizendo, olha, que vantagem, que privilégio, que vanglória pode haver se quando nós pecamos, então nós sofremos a consequência disso, nós atraímos sofrimento para nós por causa do nosso pecado. Se nós sofremos calados por causa do pecado, se sofremos com paciência, porque estamos sofrendo as consequências do pecado, que vantagem tem nisso? Mas quando nós não temos feito nada para que este mal venha sobre nós, para que o sofrimento, para que a dor venha, quando nós não tivemos nenhuma ação para provocar isso e ainda assim nós sofremos com paciência, sem murmuração, isso sim é glória, isso sim é grato a Deus, isso sim é graça. Que palavra difícil, não é? Mesmo sem dever, mesmo injustamente, sofrer com paciência, sofrer como Jesus sofreu, sem revidar, sofrer sem murmurar. No nosso estudo de hoje, o objetivo do nosso estudo de hoje é que nós saibamos, que nós entendamos o sofrimento à luz da Bíblia, que nós possamos sentir, desejar seguir os passos de Jesus e que nós possamos agir. Não cobrar de Deus uma vida sem sofrimento. Agir como? Agir não cobrando de Deus uma vida sem sofrimento, mas permanecer firme na fé, apesar do sofrimento. Cobrar de Deus uma vida sem sofrimento, às vezes é isso que a gente quer, né? Passar uma vida sem nenhum sofrimento, sem nenhuma dor, mas isso não é possível, e a palavra de Deus é muito clara a respeito disso. Nós vivemos hoje no mundo de pecado, no mundo que jaz no maligno, e o mundo em que nós vivemos, neste mundo em que nós estamos inseridos, neste mundo em que nós estamos vivendo, nós convivemos com o sofrimento. Nós convivemos com a dor, nós convivemos com o sofrimento que traz a morte, o sofrimento que vem pela morte, que enfrentamos, às vezes, de pessoas queridas, de pessoas amadas, de pessoas próximas, de pessoas que admiramos. Convivemos com o sofrimento que vem por causa das doenças, desse momento especial que estamos vivendo. Convivemos com o sofrimento que vem por causa da violência, um mundo cada vez mais violento, mais perigoso. Nós vivemos num mundo no qual nós convivemos constantemente, convivemos diariamente com o sofrimento. E tantas outras coisas nós podemos relacionar que nos trazem dor, que nos trazem sofrimento. João, capítulo 16, verso 33... Abra lá comigo no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Ele diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito, isso é o Senhor Jesus que está falando conosco. Estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz. Paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa palavra traz um alerta, né? Traz um aviso. No mundo tereis aflições. No mundo passareis por sofrimentos. No mundo enfrentaremos dores, enfrentaremos sofrimento. É um alerta. Esse texto nos traz um alerta, mas também nos traz uma promessa. No mundo tereis aflições, mas ele venceu. Há uma promessa de vitória. Nem o Senhor Jesus ou qualquer um dos apóstolos pregou um evangelho indolor. Um evangelho de felicidade plena, um evangelho
sem nenhum sofrimento, sem nenhuma dor. Mas, ao contrário, eles ensinaram que passaríamos. O Senhor Jesus nos alertou a respeito do sofrimento, Ele nos alertou a respeito das aflições, mas Ele também nos fez uma promessa de vitória. Assim como Ele venceu o mundo, Ele venceu por nós e nós vencemos com Ele. Atos capítulo 14, no verso 22, Atos 14, 22, diz o seguinte: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Através de muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Ele está dizendo, olha, fortalecendo a alma dos discípulos, encorajando, estimulando, motivando a permanecer, exortando, porque haverão tribulações, haverão sofrimentos, é com dificuldade, é com dor, é com sofrimento que nós avançamos e alcançamos o reino de Deus. A nossa palavra, queridos, a nossa pregação não é de uma vida cor-de-rosa, mas é exemplo desse texto de Atos que nós lemos, capítulo 14, verso 22. Encorajar, ensinar, fortalecer, nos motivar uns aos outros, para que nós possamos atravessar a vida com sabedoria, com maturidade. Permanecer com maturidade, com sabedoria, para que nós possamos permanecer firmes, como guerreiros do Senhor, sendo encorajados pela sua palavra, encorajando uns aos outros a permanecer firmes e a atravessar as tribulações que nós temos que atravessar as aflições que nós tivemos que atravessar, os sofrimentos que nós tivemos que atravessar com maturidade, com firmeza, com os pés firmados na palavra do Senhor, com sabedoria. Viver a fé e nos relacionarmos com o Senhor, para que nós possamos nos tornar guerreiros fortes, firmes, de pé, até a volta de Jesus. Não escondidos, acuados, como meninos que se amedrontam com o sofrimento, mas encorajados pelo Senhor, motivando e encorajando uns aos outros, para que nós possamos permanecer firmes, como guerreiros valorosos do Senhor e avançar. Coragem, coragem. No sofrimento, na tribulação, na dor, nós não estamos sozinhos. Nós temos o Senhor e a sua palavra. Nós temos uns aos outros, a igreja dos Deus vivo. E nós temos as promessas da sua palavra, que nós seremos vitoriosos. Amém? O fato é que Deus, o nosso Senhor, pode fazer cessar a praga. O fato é que Deus é poderoso para fazer cessar o mal. Deus é poderoso para fazer parar a dor. Deus é poderoso para mandar a praga cessar, para cessar o sofrimento, para cessar a dor. Deus é poderoso para fazer. Mas Ele também é Deus que nos fortalece. Ele também é Deus que molda o nosso caráter. Ele também é Deus que nos ensina a viver apesar da dor. Ele é Deus que nos ensina a viver apesar do sofrimento. Ele é Deus que nos ensina, que molda o nosso caráter, nos ajuda a continuar vivendo e avançando apesar do sofrimento. A atravessar, queridos, apesar do sofrimento. Nós vamos falar a respeito do sofrimento humano. Vamos ver algumas declarações bíblicas aqui a respeito disso, a respeito da dor, a respeito do sofrimento. O primeiro é que, por mais que pareça,
o sofrimento não é o real problema do homem. Mesmo que seja isso que pareça aos nossos olhos, o sofrimento ele não é o real problema do homem. Precisamos corrigir o conceito de um homem sofredor para um homem mau e pecador. Esse é o fato. Essa é a verdade. O sofrimento, antes de mais nada, é a consequência da queda. É a consequência do pecado, é a consequência da condição de pecado em que nós vivemos nesse mundo. A dor humana é a consequência da inimizade com Deus, da quebra do relacionamento com Deus. Nós fomos afastados dele, foi rompido o relacionamento por causa do pecado. E essa inimizade, essa separação de Deus, a causa de toda a dor e a causa de todo o sofrimento do homem. A prioridade, então, do homem é ser nova criatura. A prioridade não é nos poupar do sofrimento, mas a prioridade é nos restaurar, é restaurar a imagem e semelhança de Deus em nós. A prioridade é restaurar o relacionamento com Ele, é religar a Ele. A questão é morte e vida. A questão é a nossa condição diante de Deus. Cristo, nosso Senhor, Ele mergulhou na morte. Ele mergulhou na morte para conquistar, para mim e para você, vida. Para conquistar a vida eterna. Nós sabemos, embora às vezes isso não traz nenhum consolo, mas este tempo é passageiro, é nada diante da eternidade que nos aguarda, queridos. Ouça isso. Este tempo de sofrimento é passageiro. Há algo muito maior que nos aguarda, é a vida eterna. O segundo é que a dor e o sofrimento, eles são, então, por causa disso, por causa do pecado, a dor e o sofrimento são intrusos neste mundo, intrusos no universo de Deus. Um dia a dor e o sofrimento serão completamente aniquilados, serão definitivamente abolidos, porque eles são intrusos nesse mundo. O mal entrou no mundo por causa do pecado do homem. A dor é por causa disso. A dor é uma parte permanente da nossa existência na terra por causa do pecado. Terceiro é que nós podemos apontar, então, aqui diferentes causas do nosso sofrimento pessoal, do nosso sofrimento individual, do sofrimento do homem como ser humano. Se nós fôssemos falar, apontar causas agora, nós poderíamos dizer que a causa do sofrimento pode ser outras pessoas. A causa do sofrimento é aquele marido que abandonou a mulher. A causa do sofrimento é aquele assaltante que tirou a vida da pessoa que ele assaltava. Então, a causa do sofrimento foi o marido? A causa do sofrimento foi o assassino? O causador da dor e do sofrimento é o pecado. O pecado foi o pecado deles. A escolha pelo pecado é o causador da dor e sofrimento. Nós podemos apontar que a causa do sofrimento sou eu mesmo. A causa do meu sofrimento é por causa das minhas más escolhas. A causa do meu sofrimento é por causa das escolhas erradas que eu faço, a respeito do meu estilo de vida, a respeito das pessoas com quem eu me relaciono, a respeito das decisões que eu tomo, ou a respeito das decisões que eu não tomo. Então, isso pode me provocar sofrimento. Eu mesmo posso ser o causador do meu sofrimento pelas escolha deliberada pelo pecado. Quando eu priorizo o prazer momentâneo ao reino de Deus, eu mesmo posso ser a causa do meu sofrimento.
A ambição do homem, querido, a ambição desmedida, exploradora do homem sobre o outro. A ambição desmedida, exploradora do homem sobre a natureza, sobre o mundo em que nós vivemos, é a causa da dor e do sofrimento. Satanás também é o causador da dor e do sofrimento. 1 Pedro, capítulo 5, no verso 8, ele diz o seguinte: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Satanás promove acusações, promove divisão, promove doenças, dor, sofrimento. De fato, Satanás é um dos causadores, um dos promotores da dor e do sofrimento na terra. O sofrimento, ele tem uma razão de ser. Citando John Stott, ele disse o seguinte: sempre tem havido aqueles que insistem que o sofrimento é sem sentido e que não podemos detectar absolutamente nenhum propósito nele. Mas os cristãos não podem seguir por este beco sem saída, pois Jesus mencionou o sofrimento como sendo tanto para a glória de Deus, como para que se manifestem nele as obras de Deus. O propósito do sofrimento é o bem. O propósito do sofrimento é o bem do homem. Deus pode usar o sofrimento para o nosso bem. Deus pode usar toda a situação de dor e de sofrimento, revertendo isso para a nossa bênção. Não estou dizendo que Deus colocou o sofrimento ou provocou o sofrimento para tratar de alguma forma, mas estou dizendo que Deus pode usar o sofrimento para nos ensinar com um propósito para a sua glória, com um propósito para moldar o meu caráter. O sofrimento pode ser usado com um propósito para o meu bem, mesmo que não seja o cessar imediato da dor. O propósito é transformar o nosso caráter, para que nós possamos nos aproximar do conhecimento de Deus, para que nós possamos nos aproximar e ser a imagem de Deus. Então nós vamos para a pergunta: qual é a solução oferecida na cruz para o sofrimento? Qual é a solução oferecida na cruz? Qual é o relacionamento entre o sofrimento de Cristo e o nosso sofrimento? Como a cruz pode falar a respeito da nossa dor? Como a cruz pode falar a respeito do nosso sofrimento? Primeiro, a cruz nos ensina no nosso sofrimento. A cruz nos dá o exemplo, a cruz evidencia, a cruz mostra a perseverança paciente. Jesus foi perseverante, paciente na sua dor. Ele suportou o sofrimento. Ele suportou o sofrimento sem causa, sem revidar. Ele suportou o sofrimento sem abrir a sua boca. A cruz nos ensina a suportar o sofrimento, muitas vezes sem causa, a suportar o sofrimento sem revidar, suportar o sofrimento sem desejar a vingança, a suportar o sofrimento como ele suportou. A cruz nos ensina isso a respeito do sofrimento. A segunda coisa que está evidenciada na cruz, que nós podemos aprender, é a santidade madura. Ou seja, a cruz é para nós o caminho para a santidade. A cruz nos aponta a santidade. A cruz, ela evidencia a santidade. A cruz nos ensina a moldar o nosso caráter. E nós somos
corrigidos, nós somos disciplinados no sofrimento, nós somos apurados pelo fogo. E assim o nosso caráter é tratado e moldado. Por causa, às vezes, da dor, do sofrimento, de alguma experiência dolorosa, nós nos tornamos pais melhores, nos tornamos maridos, esposas melhores, nos tornamos pessoas mais agradecidas. O terceiro que a cruz nos ensina é a respeito do serviço sofredor. Em Isaías capítulo 53, nós percebemos o elo entre o sofrimento e o serviço. Como nós fechamos os olhos para o sacrifício, como nós fechamos os olhos para isso. Para a igreja primitiva, o serviço e o sofrimento andavam lado a lado. Para a igreja primitiva, isso era evidente. Nós, nos nossos dias, evitamos a todo custo a dor, evitamos a todo custo o sacrifício, mas o sacrifício é necessário, o sofrimento é necessário. A semente deve morrer para se multiplicar. Não é isso que a palavra diz? Se a semente morre, se ela se entrega, se sacrifica e sofre, então ocorre a multiplicação. A Bíblia diz em Gálatas, Paulo nos fala em Gálatas, ele fala, aliás, em Gálatas, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. E Paulo estava falando a respeito de sofrimento. Ele estava falando a respeito de sacrifício, esperança e glória. A cruz de Cristo é a esperança da glória. Hebreus capítulo 12, na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 2, diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus, suportando, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. É a esperança da glória que torna o sofrimento suportável. Romanos capítulo 5, verso 2, Romanos 5, verso 2 diz o seguinte, a partir do verso 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, produzindo em nós fruto para Deus, produzindo em nós esperança, paciência, nos moldando ao caráter de Cristo, nos fazendo a imagem e semelhança dele. E nós não podemos, então, falar de sofrimento sem citar Jó, não é verdade? O livro de Jó nos fala muito a respeito de sofrimento. Eu sei que eu, pelo menos, já passei por essa experiência. Quem já não, no momento de dor, de sofrimento, não foi lá no livro de Jó, né? Procurando uma palavra encorajadora, procurando o norte, procurando o ensino de Deus a respeito de sofrimento, porque Jó foi um dos que mais
sofreu, né? Uma imagem explícita do sofrimento é Jó. E nós vamos falar a respeito de Jó também aqui, porque não podemos falar a respeito de sofrimento sem falar de Jó. A cruz, queridos, é o fundamento de uma fé racional. E aí a pergunta é: como agir com racionalidade na dor e no sofrimento? Como agir com racionalidade na dor e no sofrimento? Olhando para Jó, nós vemos que ele foi convidado a olhar para Deus. Jó mudou o seu olhar de Deus. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Jó é convidado a olhar de novo, a olhar mais uma vez para o seu Deus, a olhar mais uma vez para o Senhor. Olhe de novo para Ele. Olhe de novo para a cruz. Olhe de novo para o seu Senhor. Olhe de novo para o seu Deus, para o seu amado. Queridos, o nosso consolo, as nossas respostas, as nossas angústias, aos nossos sofrimentos, a nossa cura, nós sempre encontramos nele. Nós sempre encontramos no nosso Senhor. Olhe de novo para Ele. Olhe novamente para a cruz. Busque nele resposta. Busque nele cura. Busque no seu Senhor. Ele tem consolo. Ele tem resposta. Ele tem cura. Assim como Jó foi convidado a olhar novamente para Deus, o Espírito Santo nos convida nessa manhã a olhar mais uma vez para Ele. Olhar mais uma vez para a cruz. E quando nós olhamos para Ele, queridos, todas as coisas ficam mais claras na nossa vida. E finalmente a cruz é a empatia de Deus com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Ele sabe que sofremos. E Ele sabe que sofremos porque Ele foi homem e sofreu como um homem. Ele carregou até a cruz o nosso castigo, as nossas enfermidades. E toda sentença que era contra nós foi cravada na cruz. O que era impossível para nós carregar, Ele carregou. O que era impossível para nós suportar, o que era insuportável para nós, Ele suportou. E foi lá na cruz que Ele disse: Tetelestai, está consumado, está tudo pago, está consumado. Tetelestai, está tudo pago, está tudo consumado. Se aproprie desta vitória. Olhe mais uma vez para Ele, olhe mais uma vez para a cruz e abra os seus ouvidos. Ele quer nos ensinar. E eu sei que mesmo que a dor não cesse imediatamente, Ele vai nos fazer melhores através do sofrimento. Ele vai tornar suportável o sofrimento e vai nos fazer avançar, apesar do sofrimento. Mas Ele também é um Deus do de repente. De repente, a praga cessa. De repente, as portas se abrem. De repente, toda a dor some. Permaneça firmado nele, amém? E hoje à noite, no culto da ceia, nós vamos relembrar isso. Do nosso Deus que se entregou por nós, para que tivéssemos vida. É uma questão de vida e morte. E Ele, então, mergulhou na morte, para que tivéssemos vida. Prepare seus elementos hoje à noite, para que nós possamos participar juntos da ceia do Senhor. Amém? E também se lembre do celeiro do amor. Você pode estar trazendo aí, nas segundas e nas quartas-feiras de manhã, na igreja, algum alimento, uma cesta básica, para que nós possamos abençoar outras vidas, amém? Que você possa estar compartilhando com outros, que você possa estar tornando
a dificuldade, o sofrimento de outras pessoas também mais leve. Quando nós, então, nos entregamos e compartilhamos, nós também somos ajudados. Amém? Quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Pai, no nome de Jesus, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor nos ensinou nesta manhã. Pai, ajuda-nos e ensina-nos a olhar para o Senhor, a buscar no Senhor alívio, a buscar no Senhor consolo, olhar para a cruz e ver a razão da nossa esperança e nos alegrarmos. Apesar de qualquer coisa, é possível nos alegrar, porque o Senhor foi vitorioso e nós cremos na vitória que o Senhor conquistou por nós. Pai, abençoa cada casa, cada família, Senhor, que em nome de Jesus, se alguém agora está atravessando por um momento de dor, de sofrimento, de dificuldade, vai agora, Senhor. Vai agora com o consolo, com a cura, com a resposta, com a estratégia. Fala conosco, ó Deus. Eu sei que o Senhor está conosco na nossa dor. Nós não estamos sozinhos. Vai agora, Senhor, em cada casa, em cada família. E que portas sejam abertas, um novo amanhecer, um novo dia comece, ó Deus. Que a dor, que a noite finde, que haja o amanhecer. No nome de Jesus, abençoa o domingo de cada família, que seja um dia abençoado, cheio da tua presença. No nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, amém.